Adolescência é muito comum de começar ou anorexia, para quem não conhece, é aquilo que a pessoa restringe a alimentação, porque ela está com um distúrbio de autopercepção corporal. Então, ela está bem magra, mas está se percebendo como estando acima do peso. Então, a partir desse distúrbio de autoimagem, ela começa a restringir a alimentação. Ou bulimia, que a pessoa come, come, come e vomita, ou compulsão alimentar, que é chamada de binge, que a pessoa come, 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 mas não vomita. São formas de transtorno alimentar. É super comum de bipolar ter história na adolescência de transtorno alimentar, muito comum. Então, entre 10 e 20, 10 e 25 anos, de acontecer de que começa tudo com um episódio de anorexia, com bulimia, ou com compulsões alimentares na adolescência. E aí, lá naquele momento, não tinha o diagnóstico ainda de bipolaridade, não tinha como adivinhar isso, porque tudo que existia era o transtorno alimentar. Mais para frente, com o andar da carruagem, é que começa a aparecer e definir o quadro de depressão ou de mania, etc., né? É mais ou menos igual aquela imagem de filme que ela começa super desfocada, desfocada, vai focando, 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 até que ela fica nítida. Quando ela está borrada, a imagem, você não sabe o que que é. É só quando ela vai ficando mais nítida. E essa fase de imagem borrada é justamente o transtorno alimentar na adolescência. Muitos bipolares começam com o transtorno alimentar na adolescência. A maioria, o transtorno alimentar desaparece na idade adulta. Para alguns poucos, o transtorno alimentar continua. É raro de anorexia continuar para idade adulta, muito raro de anorexia continuar. Bulimia é um pouco mais frequente de continuar, porém ainda assim é raro de continuar na idade adulta. E a compulsão alimentar já é outra história, né? Compulsão alimentar é outra história. Por quê? Porque episódios de compulsão alimentar são super frequentes na bipolaridade. Ou quando está na depressão, ou quando está num estado misto, ou quando está numa mania, na hipomania. Muito comum. E episódio alimentar, de compulsão alimentar, eu sempre digo, ninguém tem compulsão alimentar por salada e nunca quando acorda, né? O episódio de compulsão alimentar, ele é à noite, e em geral por carboidrato doce, ou é carboidrato simples, tipo macarrão, pão, coisas assim, pizza, né? Ou por doce à noite. Então a pessoa tem um episódio onde que ela ingere muito mais calorias que normalmente ela ingeriria e ela tem a sensação de perda de controle. Ela comeu muito mais do que ela gostaria de ter comido, né? Então ela sente uma perda de controle e em geral isso vem acompanhado de um sentimento de culpa depois de ter comido a mais. Isso seria um episódio de compulsão alimentar típica. À noite, por esse tipo de alimento e com essa sensação. Isso já é muito, muito frequente no bipolar adulto. Muito frequente, né? Pelos sintomas, viu, da bipolaridade, pelos sintomas. E aí vem o segundo passo, agravado muitas vezes por alguns medicamentos que podem aumentar a compulsão alimentar. Só que o que acontece muitas vezes é que as pessoas esquecem que isso é sintoma da bipolaridade, a compulsão alimentar, e só culpam o remédio, quando nem sempre é assim. Isso acontece demais. A primeira coisa que a pessoa pensa, é o remédio. Mas, na verdade, pode não ser. Às vezes é os sintomas da bipolaridade que está levando a isso. Muitas vezes é o sintoma da bipolaridade. Quais remédios que realmente você poderia culpar mais, né? Olanzapina, que tem marca de Ziprexa, Axônio, Zap. Esse é o que mais dá compulsão alimentar, aumento de apetite. É difícil de escapar dele, de ganhar peso com ele. Bem difícil. Eu vi uma vez ou outra alguém não ganhar peso com olanzapina, mas é difícil. Segundo, que mais causa? Quetiapina, mas aí já dá para escapar. Eu já vi muita gente tomar quetiapina e não ganhar peso, conseguir manter um peso saudável, com nutrição, com atividade física, mas não vai ser tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Não estou falando assim que é só tentar e você vai conseguir. Não. Com olanzapina, tentar nutrição e atividade física vai melhorar a situação, mas dificilmente você vai conseguir 100%. Com a quetiapina, você tem chance de conseguir controlar 100% o peso, mas vai ser bem difícil e vai ser mais difícil para você do que para outras pessoas, em geral. Outros remédios já não é tanto assim.
olanzapina e quetiapina é mais. Outros já não é tanto assim, vai depender de cada pessoa. Quais os que menos têm chance de causar aumento de apetite? Latuda, que é a lurazidona, Aristab, que é o aripiprazol, lítio, ao contrário do que falam, não costuma dar ganho de peso, só dá ganho de peso aí para 20% das pessoas, então você tem 80% das pessoas que não ganham nada de peso com lítio, né? Ao contrário do que muita gente pensa. Qual mais que não dá, que é mais seguro em relação? A lamotrigina definitivamente é muito mais seguro em relação a ganho de peso, né? Se você ganha de peso com a lamotrigina, pode ter certeza que não é o remédio. É outra coisa que está acontecendo. Então, em relação ao transtorno alimentar, seria isso, né?